Deixa eu te contar sobre duas pessoas que viveram algo parecido, mas chegaram a lugares completamente diferentes. Tânia e Gorete. As duas haviam sido fiéis por muito tempo. Fiéis no trabalho, fiéis na fé, fiéis nos relacionamentos, fiéis em fazer a coisa certa quando seria mais fácil não fazer. E as duas chegaram num momento em que olharam para a própria vida e fizeram a mesma pergunta. Isso está valendo a pena? Porque ao redor delas, pessoas que não haviam tido o mesmo cuidado pareciam estar indo melhor, conseguindo mais, sendo reconhecidas mais. E a fidelidade começou a parecer um caminho que ninguém mais estava tomando com razão. Tânia decidiu que fidelidade sem resultado era ingenuidade e foi afrouxando. Aos poucos, sem que ninguém percebesse, foi cedendo em pequenas coisas que nunca havia cedido. E a paz que tinha antes foi sumindo. Gorete também sentiu o cansaço. Também teve momentos de questionar, mas lembrou de uma frase do livro de Gálatas que havia lido anos atrás. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desanimarmos. E decidiu que o seu tempo ainda não havia chegado, e ficou fiel. Tânia abriu mão da fidelidade antes de ver a colheita. Gorete ficou e ceifou. E o que separou as duas não foi o tamanho da fé. Foi a decisão de não desanimar antes de o tempo chegar. Vou ser honesto com você agora, porque eu conheço o cansaço específico de ser fiel quando parece não estar adiantando. Houve um período na minha vida em que eu estava fazendo tudo o que sabia que era certo. Sendo honesto quando poderia não ser, servindo quando estava exausto, orando por pessoas que talvez nunca fossem saber que eu havia orado. E olhando ao redor, havia uma sensação incômoda de que o esforço não estava se traduzindo em nada visível. E a tentação foi enorme de concluir que fidelidade era para ingênuos, que o mundo não recompensa quem faz a coisa certa. O que me tirou desse lugar foi uma reflexão sobre o agricultor. O agricultor que planta não vai ao campo no dia seguinte esperando colher. Ele sabe que existe um tempo entre o plantio e a colheita. E nesse tempo, o campo parece exatamente igual ao de antes de plantar. A semente sumiu sob a terra. Não há sinal visível de que algo está acontecendo. Mas sob a terra, o processo está em curso. E o agricultor que arrancar a semente, porque ela não brotou ainda, vai destruir exatamente o que estava prestes a aparecer. Desde aquele dia, comecei a enxergar cada ato de fidelidade não como um gasto sem retorno, mas como uma semente plantada. E as sementes que plantei naquele período de escuridão foram as que produziram a colheita mais abundante que já tive. Antes de continuar, deixa eu te pedir uma coisa rápida. Se essa mensagem já está chegando ao seu coração agora, deixa o seu like nesse vídeo. Esse gesto simples ajuda o YouTube a levar essa palavra para mais pessoas que também estão cansadas de ser fiéis sem ver resultado ainda. E se você ainda não é inscrito no canal Fé do Dia a Dia, se inscreve agora e ativa o sininho. Todo dia tem uma nova palavra de fé esperando por você aqui. Agora vamos entrar fundo nessa mensagem. A Bíblia tem uma promessa sobre fidelidade que parece simples, mas que tem uma profundidade que a maioria das pessoas não percebe. Paulo escreveu em Gálatas 6, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desanimarmos. Repara em cada parte dessa frase, não nos cansemos. É um alerta para quem já está cansado, para quem já está no limite de parar, a seu tempo. Não no nosso tempo, não no tempo que calculamos como razoável, no tempo que produz a colheita certa, ceifaremos, não talvez, não se merecer, ceifaremos, com a certeza de quem está descrevendo um resultado inevitável. Se não desanimarmos, essa é a única condição. A colheita vem, o tempo chega. A única coisa que pode impedir é o desânimo que faz a pessoa arrancar a semente antes de a planta aparecer. E o que isso significa na prática é que cada ato de fidelidade que você praticou,
Cada vez que fez o certo quando seria mais fácil não fazer, cada momento em que serviu quando estava exausto, cada oração que fez sem ver resultado imediato, tudo isso é semente no chão. E a semente está germindo. Mesmo que o campo pareça exatamente igual, o processo está em curso. E a seu tempo, não no seu tempo, a colheita vai aparecer e vai ser proporcional ao que foi plantado. Preciso pausar aqui por um segundo, porque se você chegou até esse momento, eu sei que essa palavra está tocando algo muito específico. Talvez você esteja cansado de ser fiel sem ver resultado. Talvez esteja olhando para o campo e não vendo nenhuma planta ainda. E antes de continuar, eu quero que você faça uma coisa agora. Vai lá nos comentários e escreve uma única palavra: fiel. Escreve fiel como uma declaração de que você vai continuar, de que não vai arrancar a semente antes de o tempo chegar, de que a colheita que está vindo vai fazer cada dia de fidelidade no escuro valer a pena. Escreve fiel e volta. O melhor ainda está por vir. A história de José é a demonstração mais poderosa de fidelidade em condições adversas que existe na Bíblia. Em cada lugar em que chegou, por piores que fossem as circunstâncias, José foi fiel. Na casa de Potifar, onde era escravo, a Bíblia diz que o Senhor era com José e tudo o que ele fazia prosperava. Potifar viu isso e o colocou no comando de tudo, fiel na escravidão. Depois veio a acusação injusta da mulher de Potifar, e José foi preso. Na prisão, a Bíblia repete o mesmo padrão. O Senhor era com José e tudo o que ele fazia o Senhor prosperava. O carcereiro viu e colocou todos os presos nas mãos de José, fiel na prisão. 2 anos na prisão depois que o copeiro o havia esquecido, e ainda fiel. E quando o faraó precisou de alguém para interpretar os sonhos, o copeiro se lembrou. E José foi chamado, e interpretou. E o faraó disse: não acharemos outro como este, em quem haja o Espírito de Deus. E naquele mesmo dia José passou da prisão para o segundo cargo mais alto do Egito. A fidelidade de José em cada ambiente escuro foi o que construiu o caráter e a reputação que o trono exigia. Não havia atalho. Cada fase de fidelidade no escuro era preparação para uma fase de visibilidade na luz. No segundo livro dos Reis, capítulo 4, há uma história que ilustra o que acontece quando alguém é fiel com o pouco que tem. Uma viúva procurou o profeta Eliseu em desespero. Seu marido havia morrido. Seus filhos estavam prestes a ser levados como escravos para pagar uma dívida. E ela não tinha nada. Quase nada. Um pequeníssimo pote de azeite que havia sobrado. Eliseu deu uma instrução que parecia estranha. Pegue vasilhas emprestadas, o máximo que conseguir, e despeje o azeite do seu pequeno pote nelas, em casa, com a porta fechada. E ela obedeceu. Pegou vasilhas, fechou a porta e começou a despejar. E o azeite não parou. Encheu uma vasilha, depois outra, depois outra. O milagre durou enquanto havia vasilhas para encher. Quando a última vasilha foi cheia, o azeite parou. E Eliseu disse: vende o azeite, paga a dívida e vive tu e teus filhos do resto. A viúva havia sido fiel com o que tinha, um pote pequeníssimo, e Deus multiplicou na exata proporção das vasilhas que ela havia tido fé para buscar. O milagre não veio do nada, veio da fidelidade com o pouco que havia. E o pouco que você está sendo fiel agora pode ser exatamente o pote que Deus está esperando para multiplicar. Então eu preciso te dizer algo com toda a clareza que essa mensagem merece. Se você está cansado de ser fiel sem ver resultado, você está exatamente no lugar que o agricultor está entre o plantio e a colheita. No lugar em que o campo parece igual, em que a semente sumiu sob a terra, em que não há sinal visível de que algo está acontecendo. Mas o processo está em curso. A semente germinou. A raiz está se aprofundando. E a seu tempo, a planta vai aparecer. E vai ser proporcional ao que foi plantado. Cada ato de fidelidade no escuro é uma vasilha que você buscou. E Deus está enchendo cada uma, em silêncio, no invisível,
mas enchendo. E quando o azeite transbordar, quando a colheita aparecer, vai ser tão abundante quanto as vasilhas que você teve fé para buscar. Não desanime agora. Não arranque a semente agora. Não pare de buscar vasilhas agora, porque o seu tempo está chegando. E a fidelidade que ninguém viu, que ninguém reconheceu, que parecia não estar adiantando, vai produzir uma colheita que vai fazer todos ao redor entenderem que valeu a pena cada dia de fidelidade no escuro. E agora eu quero que a gente chegue juntos diante do Deus que vê a fidelidade no escuro e que recompensa no tempo certo, para entregar o cansaço de quem está no entre o plantio e a colheita, entre a fidelidade e o reconhecimento, entre o que foi semeado e o que ainda vai aparecer, para receber o fôlego que só Deus pode dar para continuar. Fecha os olhos agora, coloca a mão no peito, respira fundo, bem devagar, e pensa em algo em que você tem sido fiel sem ver resultado ainda, em que você está sendo o agricultor que planta e espera, e entrega isso para Deus agora, com a confiança de que a seu tempo ceifareis. Senhor meu Deus, meu Pai e o que recompensa a fidelidade, eu venho diante de Ti agora em favor de cada pessoa que está me ouvindo. O Senhor conhece os nomes delas, e o Senhor conhece a fidelidade que cada uma praticou no escuro, os atos de serviço que ninguém viu, as escolhas certas que ninguém aplaudiu, as orações que foram feitas em silêncio por pessoas que talvez nunca saibam, a integridade mantida quando ceder seria mais fácil, o cuidado dado sem retorno, o bem feito sem reconhecimento. O Senhor viu cada uma dessas sementes sendo plantadas, e o Senhor sabe o que está crescendo sob a terra de cada uma dessas vidas agora. Pai, renova o ânimo de cada pessoa que está cansada de ser fiel sem ver resultado ainda. Dá a elas o fôlego do agricultor que sabe que a colheita está vindo. Quebra todo o espírito de desânimo que está tentando fazer elas arrancarem a semente antes do tempo. Que a promessa de Paulo entre fundo no coração de cada uma agora. A seu tempo ceifareis, se não desanimardes. Que elas não desanimem, que continuem fiéis, que continuem plantando, que continuem buscando vasilhas, porque o azeite está transbordando, a colheita está chegando, e vai ser proporcional a tudo que foi semeado em fidelidade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Agora repete comigo. Minha fidelidade tem recompensa. Deus viu cada semente que plantei no escuro, e a seu tempo vou ceifar. Não vou desanimar. Não vou arrancar a semente antes do tempo, porque a colheita está chegando. Em nome de Jesus. Se essa mensagem tocou o seu coração hoje, se você se reconheceu no cansaço de ser fiel sem ver resultado e hoje decidiu não desanimar antes de o tempo chegar, escreve nos comentários: minha fidelidade tem recompensa. Escreve como uma declaração de que você vai continuar plantando, de que não vai arrancar a semente antes de a planta aparecer, de que a seu tempo vai ceifar. Escreve para que outras pessoas que também estão no entre o plantio e a colheita, vejam e sejam encorajadas a não desistir antes do tempo. E se você conhece alguém que está prestes a abrir mão da fidelidade porque parece não estar adiantando, manda esse vídeo agora. Pode ser o fôlego que essa pessoa precisava para continuar mais um dia. Se você ainda não é inscrito no canal Fé do Dia a Dia, se inscreve agora e ativa o sininho. Todo dia tem uma nova mensagem de fé esperando por você aqui. Deixa seu like para que o YouTube leve essa mensagem para mais pessoas. E lembra sempre, Deus não deixa quem é fiel no escuro para sempre. A luz está chegando e a colheita vai valer cada semente plantada. Que Deus te sustente fiel até a colheita. Até o próximo vídeo. Fique em paz.